Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a vereadora eleita que foi mais votada em Cuiabá, Samanta Iris. Muito bem-vinda ao Conexão Poder, Samanta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre política. Pois é, você é, digamos assim, estreante, né, na política e teve essa votação aí representativa. Ser a mais votada traz um peso maior? Como é que está tudo isso? É uma grande responsabilidade, porque eu fiz uma campanha toda pensando a seguinte questão. Eu imaginava que eu tinha chance de ser eleita, mas eu não imaginava que seria dessa forma, a mais votada. E, no entanto, aconteceu. Me surpreendi e fiquei muito feliz e muito grata. E muito feliz também porque, além de ter sido uma mulher a mais votada nessa eleição, a gente tem mais 7 mulheres na Câmara. Então, é uma alegria muito grande poder fazer parte de uma legislatura onde vão ter 8 mulheres pela primeira vez na Câmara de Cuiabá. Então são vários motivos para ficar feliz. Sim, com certeza. Eu achei muito interessante no seu histórico, você é comunicadora, né? Mas desde cedo já tem um pé na política, você já atuou nos bastidores políticos. A entrada na vida política, eu imagino que tenha sido natural para você. Foi e não foi. Não foi difícil, mas não foi algo natural. Porque eu realmente não tinha intenção de ser candidata até pouco tempo atrás. Eu realmente decidi ser candidata nesse ano mesmo, então foi tudo muito rápido. Eu imaginava sempre na minha cabeça que a política da minha casa era uma questão do Abílio, então eu pensava que o político naturalmente é ele, eu não precisava me envolver com isso. Mas muitas coisas acontecendo e tomando um caminho onde eu cheguei num momento que eu falei, não, eu vou. E aí acabei decidindo ser candidata muito rápido, tive um apoio muito grande dele, mesmo apesar tipo, daquela questão do pessoal falar, né? Ah, mas e agora, sua mulher? Ele enfrentou isso também e falou, não, se é sua vontade, vamos lá. O que é que te fez mudar de ideia, então, e decidir ser candidata, que foi esse ano que você disse? Olha, o Abílio, como deputado federal, estando em Brasília, continuava recebendo muita ligação de pessoas aqui de Cuiabá. Abílio, socorro, não tem médico na UPA, buraco na minha rua aqui há um ano, não arruma, o ônibus tá ruim. Pautas de vereador mesmo, sabe? Ele recebia muitas ligações para isso. E ele sempre, às vezes, chegava de Brasília, em Cuiabá, cansado e ia na UPA, ia ver o que estava acontecendo, ia apurar, e isso é um trabalho de vereador. Então, assim, de tanto ver isso, eu falei, não, peraí, a gente tem vários vereadores em Cuiabá, ninguém está indo fazer isso, então sobrou um espaço aí que não está sendo ocupado, as pessoas estão querendo um trabalho como o do Abílio na Câmara novamente, e eu acho que eu posso tentar ajudar nisso, e aí que eu decidi realmente entrar na política de fato. Essa questão de nós termos aí essa bancada histórica feminina e nós nunca tivemos tantas mulheres eleitas vereadoras em Cuiabá. O que isso muda nessa próxima legislatura? O que isso traz de novo para nós? Olha, primeiro que eu acho que a questão da própria quantidade de mulheres na Câmara também é uma resposta da população, do eleitor, em buscar uma diferença na Câmara de Vereadores. E eu acho que a gente, tendo 8 mulheres na Câmara de Cuiabá, existem pautas que a gente não pode negar, que a mulher é mais sensível a algumas coisas. E eu acho que nessas pautas, essa quantidade de mulheres vai ajudar muito bem. Que são pautas mais direcionadas à mulher, à criança, à saúde da família. E eu acredito que nisso as mulheres vão conseguir se unir e fazer um trabalho interessante. Eu acho que vai ser um diferencial, realmente. Porque não adianta a gente negar, a mulher ela vai ter um olhar diferenciado para algumas coisas. E eu acho que nesse ponto é que a gente vai conseguir fazer a diferença nesse mandato. Samanta, os vereadores eleitos já devem estar discutindo a mesa diretora. Você vai buscar a presidência, algum cargo na mesa? Olha, a princípio eu não penso em estar na presidência da Câmara e nem conversei com ninguém sobre estar na mesa. Até porque eu ainda estou em campanha, a gente está numa campanha de segundo turno, então assim, eu não estou tendo nem tempo para conversar sobre isso, de verdade mesmo, eu não tive nenhuma conversa com ninguém a respeito disso. Mas eu acredito que estando numa posição de vereadora e primeira-dama, ainda mais uma presidência, eu acho que não tem dessa necessidade. Então, assim, num primeiro momento, eu ainda não tenho esse desejo de verdade mesmo. E você defende que seja uma mulher na presidência? Olha, eu não fiz essa análise ainda.
sabe? Eu não olhei ainda para o que temos hoje e quais são as possibilidades. Eu não fiz essa análise. Eu acho que é uma coisa que cabe uma análise bem feita. Eu realmente não sei te responder se o ideal é uma mulher, se não é, qual partido, como vai ser, não faço ideia. E até porque realmente eu estou em campanha ainda e não tive tempo hábil mesmo de avaliar essa questão. Então hoje sobre a mesa, o que eu posso te dizer, não sei. Que não é uma resposta muito boa para uma entrevista, mas é que realmente eu estou em campanha ainda, não tive tempo de avaliar. Então acho que seria muito precipitado da minha parte defender um ou defender outro no momento que eu ainda não tive conversa com ninguém. Assim, as próprias mulheres eleitas mesmo, eu tive uma conversa muito breve com elas. Eu as conheço pelo histórico que a gente vê, não tenho um conhecimento de proximidade, então eu não tenho como fazer uma fala sobre o que poderia ser, porque eu ainda não tenho essa avaliação. Falando sobre Samantha vereadora, como será seu perfil na Câmara? Vai ser um perfil mais fiscalizador, mais duro, ou vai pegar mais leve, vai seguir o mesmo ritmo de quando o Abílio era vereador? Como é que vai ser? Eu acho que eu não tenho como fugir do ritmo dele, porque eu me propus justamente a ocupar esse espaço que ele já esteve um dia, da forma que ele já esteve um dia. Mas também acredito que, por ser mulher, naturalmente vai haver uma forma diferenciada de conversar, de levar algumas questões, aquela diferença natural que tem de um para o outro mesmo. Mas eu acho que o meu perfil deva ser justamente a questão de fiscalização, de apontar os problemas que têm que ser resolvidos e de propor projetos e o que for necessário buscar fiscalizar para fazer com que as coisas funcionem, principalmente nas pautas que eu trabalhei como proposta de campanha, que coincidentemente também são as mesmas do Abílio, que é a questão da saúde, da educação, do transporte público, é o que eu acho que é o principal que Cuiabá mais precisa mudar. E qual que é a sua avaliação sobre a atuação dos vereadores de agora, dessa legislatura, incluindo aí os da oposição também? Olha, eu vejo que muitos vereadores de oposição fizeram um bom trabalho, sim. A maioria deles fez um trabalho bom, mas talvez, não sei, a população que teria uma resposta mais precisa, né, dessa avaliação. A avaliação nas urnas mesmo é uma questão. Mas eu acho que talvez faltou um pouco mais de embate e faltou um pouco mais de trazer mais vereadores para o campo da oposição num momento que precisava, porque a gente tem aí uma prefeitura com mais de 20 operações da polícia só na saúde. Então, assim, onde estava a Câmara nesse momento, né? É uma oposição muito pequena. Podia ter mais vereadores na oposição, mas a gente sabe que não depende só dos vereadores de oposição. Mas, no geral, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. E a nossa intenção agora de estar como candidata e de ter entrado na batalha foi justamente para vir mais oposição para somar mais ainda, ou mais vereadores que tenham um perfil desse sentido de fiscalizar e mostrar as coisas para poder colaborar e realmente, de fato, ajudar a cuidar de Cuiabá. Samantha, aproveitando aqui a sua entrevista, vou tocar com um assunto contigo que até nós falamos com o Abílio também quando ele esteve aqui no primeiro turno. Porque o Abílio foi bastante crítico com relação a Emanuel Pinheiro, apontando que ele praticava familiocracia, porque elegeu o filho deputado federal, tentou eleger a esposa governadora, né? E hoje nós temos você, vereadora mais votada de Cuiabá, o seu esposo está aí no segundo turno, pode ser eleito prefeito da capital. E nesse sentido, vocês também não ficam sendo apontados como familiocracia? Esse apontamento é natural, mas o que eu tenho dito? Eu pensei muito nessa questão antes de entrar na política. Mais uma vez uma pessoa me disse uma coisa e eu entendi que era verdade. Não existe espaço vazio na política. Se eu não for, outra pessoa vai. E quem garante que essa outra pessoa vai defender a mesma coisa que eu defendo? Se a gente tem a oportunidade de estar lá e fazer a diferença e mostrar que mesmo sendo família, mesmo tendo essa proximidade entre os poderes ali de estar na família, a gente consegue fazer o bem por Cuiabá e não por nós, que é uma coisa que a gente tem visto muito, eu acho que a gente precisa aproveitar essa chance e tentar fazer alguma coisa pela cidade mesmo, é uma oportunidade. Aí a questão, por exemplo, da comparação do Emanuel. Emanuel tentou colocar a esposa como candidata, mas não foi eleita. A questão da votação do Emanuelzinho como deputado federal, ele foi bem menos votado que o Abílio, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Então a gente também mede, né, o que a população está buscando e coloca, a população está buscando um perfil como o Abílio. O Abílio foi o deputado mais bem votado em Cuiabá e em Várzea Grande, o deputado federal.
Abílio passou 2 anos fora da política, sem aceitar cargo nenhum de nada, sem estar em grupo político nenhum, sem estar em alta, em evidência no campo política, e mesmo depois de 2 anos em casa, cuidando da família, ele voltou como deputado federal, um dos mais votados do estado. Então é um perfil e uma manutenção de um perfil que é quem ele é mesmo, que agradou as pessoas. E é isso que a gente busca. É uma pessoa que não tem... igual o pessoal, chama de louco. Pode chamar de louco, mas não pode chamar de corrupto. Então, assim, não tem operação da polícia, não tem histórico com problemas de corrupção e tem a aprovação popular. E aí a gente viu que compensava comprar essa briga e se posicionar de modo a trazer um trabalho diferente. E essa é a nossa intenção. A gente entrou com esse objetivo e a população aceitou. A prova disso foi a própria votação e até o resultado do primeiro turno, que também foi uma surpresa para muita gente, né? Então, a gente mede isso e entende que é uma responsabilidade muito grande. E a gente está disposto a assumir a responsabilidade que foi nos dada, fazendo o melhor para o Cuiabá. Ainda na pauta, Abílio e Samanta, se seu marido for eleito prefeito, você vai se manter vereadora ou primeira-dama, ou vai deixar a Câmara? Qual que vai ser o destino? No primeiro momento, eu acho que eu tenho que ficar na Câmara, porque a própria votação, ela me diz que eu preciso honrar 7.460 pessoas que votaram para Samanta ser vereadora. Então eu preciso estar lá. No primeiro momento, o meu objetivo é estar na Câmara mesmo e fazer o trabalho de vereadora. Primeira-dama eu vou ser, se a Abílio estiver na prefeitura, eu serei, porque é um cargo que não tem como você se desvincular. Mas eu acredito que a gente pode trabalhar de uma forma que a gente consiga atender o que é necessário, tanto para um quanto para outro, mas sem deixar de estar na Câmara nesse momento que eu acredito que, até pela própria expressividade da votação mesmo, eu não posso deixar isso para trás, não posso deixar a esperança de tantas pessoas que querem uma vereança da forma que eu propus e virar as costas para isso e falar, vou ser só primeira-dama. Eu até brinquei nesses dias atrás, eu falei, eu não tenho nem roupa para esse evento ainda, então eu primeiro começo com a vereadora. Né? Como é que é? Tem um termo. Que é o pessoal de tanto falar que não sabe se, você vai ser o quê? Vereadora ou primeira-dama? Eu falei, bom, estamos lutando para ser vereadama. Estamos trabalhando para isso, né? Mas, digamos que Abílio seja eleito prefeito e você como vereadora, como é que vai ser esse papel de fiscalizar o gestor do município, que é o seu marido? Como é que fica isso? Como é que fica essa balança? Acho que vai ser uma ajuda muito grande para ele, porque eu entendo que um prefeito inteligente, na hora que vier um vereador que fiscalize e apontar um problema, ele vai se preocupar em resolver. Então ele não vai se preocupar em querer negociar, em querer, enfim, como a gente já viu aí em gestões anteriores, que tantos apontamentos de fiscalizações não deram em nada. Que o vereador vai lá, fiscaliza, mostra, o prefeito não resolve. Vai lá, fiscaliza, mostra, o prefeito não resolve. Eu acredito que com o Abílio vai ser diferente. Então eu não tenho medo de estar nesse campo de fiscalização, porque eu sei que se eu tiver um prefeito como o Abílio na prefeitura, na hora que eu for lá e fiscalizar e mostrar que tem um problema, ele vai chegar e vai falar, não, vem aqui, vamos resolver. Porque não é um problema que é uma coisa para mim, não é uma intenção que eu tenho de ficar ali o tempo todo, perdendo tempo naquele mesmo problema e prejudicando a população de Cuiabá. Então, Abílio, olha aqui, tem um problema aqui, fiscalizei, chegou um problema, vamos resolver? Vamos resolver. Então, assim, o papel de um gestor inteligente é justamente esse. E aí eu acredito que esse papel eu encontraria nele tranquilamente. Eu imagino que se o Lúdio for eleito, você vai ser a principal pedra no sapato do Lúdio na Câmara. Mas, e sendo Abílio eleito, você não vai ser só defensora do Abílio na Câmara? Olha, defenderei naquilo que eu sei que tem que ser defendido, que são na maioria das coisas. Eu até digo que, por exemplo, às vezes alguém chega, porque o Abílio isso, o Abílio aquilo, aí eu pergunto, mas você conhece o Abílio? Então, mas você falou com ele pessoalmente? Ou você só viu uma manchete de alguma coisa, ou um videozinho no WhatsApp que falava uma coisa que estava descontextualizado? Você conhece o Abílio? Então, mas... Eu falei, então, eu gostaria que as pessoas conhecessem o Abílio que eu conheço, que é o Abílio inteligentíssimo que ele é. Ele é um excelente pai, um ótimo marido. E eu tenho, assim, total convicção de que ele se preparou demais para cuidar de Cuiabá e faria isso com, assim, uma lisura e uma dedicação extrema, porque isso é de fato uma coisa dele. O Abílio é uma pessoa que você fala para ele, faz isso aqui, se ele não souber, ele te pede 5 minutos, ele aprende e faz. Ele é preocupado em resolver. Então eu acredito que, assim, a gente vai ter um desafio em lidar com essa questão de a mulher, o marido, não sei o quê,
Mas a gente passa por grandes desafios todos os dias. Eu passei por um desafio que eu nunca imaginava que eu ia passar, que era uma campanha política, estando como protagonista de um lugar político. E eu acho que me saí bem, né? Mesmo diante de tantas discussões e críticas, e a gente se sai bem. Então eu acho que a gente é capaz de relevar os assuntos que são críticas vazias, trabalhar naquilo que for uma questão que deva ser trabalhada, e eu acho que a gente consegue entregar um trabalho de resultado. E essa questão de, porque é o marido, porque é a mulher, eu acho que isso é um pormenor diante de tantas coisas que tem para ser feita para ajudar Cuiabá. E se for o Lúdio eleito, como é que vai ser a atuação da Samantha? Eu acho que para ele não vai ser muito bom não, porque o pessoal da esquerda não gosta muito de mim, porque eu marquei um posicionamento quando eu entrei na minha campanha. E eu levei esse posicionamento até o fim e trago até hoje. Eu sou mulher, sou de direita, minha eterna primeira-dama é a Michelle, meu presidente é Bolsonaro. Então eu nunca escondi isso, que a minha base é essa. Eu acho que provavelmente isso deva incomodar algumas pessoas que têm um posicionamento diferente, que é o posicionamento de esquerda. E eu vejo que assim, o fato do candidato Lúdio está escolhendo pessoas para a gestão dele que estão ligadas à gestão Emanuel, eu acho que vai ser um problema automático, uma pedra no sapato dele, né? Porque ele querendo trazer estopa para dentro da secretaria dele. Aí o secretário de saúde também já declarou apoio contínuo ao Lúdio. Uma secretaria de saúde, poxa, mais de 20 operações da polícia na secretaria de saúde. Aí ele vem e fala, o prefeito agora é Lúdio. Então eu acho que assim, querendo manter o estilo Emanuel, eu acho que eu e qualquer vereador da Câmara que tenha um mínimo de vontade de ajudar Cuiabá vai ser uma pedra no sapato dele, se ele for prefeito. Samantha, agora fugindo da Câmara, vamos falar e da política, um questionamento mais pessoal. Eu queria saber como é que você lida com essas críticas que apontam o Abílio como louco. O quanto isso te afeta ou afeta vocês? A mim, pessoalmente, enquanto Samantha, pessoa, não afeta. Porque é igual eu falei, a gente aprende a criar eu não sei o termo, mas seria uma casca grossa para poder passar por esses processos sem se machucar emocionalmente. Até porque eu conheço o Abílio, são 18 anos de convivência com ele. E é como eu digo, eu gostaria que mais pessoas conhecessem o Abílio que eu conheço. Então existe muito uma imagem que tenta se criar dele, vendendo uma coisa que eu sei que ele não é. Então às vezes, o Abílio, mas eu sei que ele não é, então tá tudo bem, é sua opinião, o que eu posso fazer? Eu consigo ser responsável por até onde eu tenho um limite da minha responsabilidade. Algumas críticas fogem ao limite da minha responsabilidade e do meu controle. E a única coisa que eu faço é ignorar. Por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, e isso basta. Deixa eu só... eu vou fugir um pouquinho aqui. Não te incomoda também saber, por exemplo, tem pessoas que falam, mas ela foi eleita por causa do Abílio. Isso não te incomoda? Não, não me incomoda, porque eu nunca escondi que eu sou a Samantha do Abílio. Eu sempre fiz questão de deixar claro isso. E não me incomoda porque eu tenho orgulho do trabalho que ele fez. Eu conheço todas as votações que ele participou, eu sei qual foi o real lado dele dentro das polêmicas que ele já se envolveu, o real posicionamento dele, e conheço quem ele é. Então, de fato, para mim, é um motivo de orgulho, não é um motivo de incômodo. Eu não me incomodo e eu penso que para mim ele é uma referência em questão de política, sim. Essa campanha de agora, que a gente está acompanhando, essa campanha polarizada entre direita e esquerda, é uma campanha que está sendo mais complicada, digamos assim, mais sensível do que aquela campanha anterior que ele teve à prefeitura, que vocês estão passando por ela? Olha, eu acho que cada eleição é um momento diferente. Cada turno, cada eleição é um momento diferente, e ela é um pouco complicada, porque a gente trabalha com um adversário que tem feito, tem jogado sujo, assim, com algumas fake news e mentiras e uma militância que é um pouco mais, como é que eu vou dizer a palavra? É um pouco mais violenta no ataque, sabe? Então, nesse campo, eu acho que é um pouco mais complicado. Mas também, por um outro lado, por ter um posicionamento tão oposto um do outro, é um lugar onde a gente não tem muito como não ter lado. É muito difícil você ficar isento hoje no cenário que a gente tem. Então, assim, ou você é ou você não é. Não tem como dizer, mas eu acho que... Porque a gente não consegue encontrar
um campo em comum em algumas coisas em ambos. Então é uma eleição que a gente precisa ter lado. Isso facilita um pouco. Mas ao mesmo tempo a gente está brigando com pessoas que estão vindo com ataques realmente violentos. E ataques pessoais, assim, a mim e ao Abílio. E são coisas que infelizmente ainda tem gente que acredita ou não conhece ou desconhece e por simplicidade acaba caindo em algumas conversas. Essa é a parte triste. Mas a parte boa é que a gente continua com o mesmo posicionamento, nós continuamos com a nossa bandeira sem esconder nossa cor, sem esconder nossa bandeira, sem esconder o que a gente defende, e é assim que a gente tem trazido essa campanha. Das últimas vezes que a gente recebeu o Abílio aqui, ele comentou com a gente que ele perdeu para ele mesmo e apontou alguns erros da campanha passada à prefeitura. O que você vê que foi erro e que você conversa com ele, diz para ele, olha, aqui não pode mais errar, viu? Olha, eu particularmente não acredito nem que tenham sido erros, mas eu acho que descuidos de falas em alguma coisa que foi mal interpretada, que pode ter sido mal interpretada, que são coisas que eu vi que ele teve não seria um amadurecimento, mas seria é como se estivesse estudando melhor a si mesmo e entendendo o que é possível falar e o que é devido falar em determinados momentos. Talvez a fala correta no momento errado, em 2020. 2020 foi uma campanha que eu não pude participar tão de perto. A gente passou por um cenário na nossa vida pessoal que foi tragédia atrás de tragédia. Então eu particularmente não estive muito envolvida na campanha política de 2020 porque eu tive filho na eleição praticamente, né? Então eu estava num contexto que eu tinha acabado de perder minha mãe, grávida, meu filho nasceu com uma formação no rosto, a fissura lábio-palatina, e assim, a gente tinha perdido vários familiares e eu estava realmente fora da campanha. Eu não acompanhei muito de perto como foi a campanha toda. Eu até falo, essa campanha de prefeito do Abílio é a primeira que eu estou participando de verdade mesmo. Porque em 2020 eu estava meio que, assim, eu estava num momento que eu estava desligada emocionalmente de tudo. Porque eu estava muito preocupada com a minha gravidez, em como ia ser minha vida e ainda vivendo um luto, eu não tive a oportunidade de viver. Mas eu vejo que ele realmente tem um posicionamento diferente. Eu não diria diferente porque os ideais dele não mudaram, mas eu diria mais maduro, mais concentrado, mais sensível e mais empático a muitas coisas que ele já era, mas não sabia e não tinha habilidade de dizer. Então acho que até os filhos mesmo trouxe essa habilidade de mostrar mais a empatia que ele já tinha e nem sabia. Para a gente concluir, a Samantha também tem o desejo de ser prefeita algum dia? Gente, não faço ideia. Eu até brinco, eu falo, assim, as pessoas perguntam pra mim, né? Você é uma pessoa ansiosa? Que na campanha, na eleição, e aí, você tá ansiosa? Eu falei, não tô ansiosa. Porque a gente, tratando de política, é um resultado que não depende só da gente. E cada ano, cada eleição é um contexto diferente. Hoje eu posso dizer, não vejo essa possibilidade, ou não vejo isso pro futuro, mas eu também não vi ano passado que eu seria vereadora. Então é difícil a gente medir assim, né? Não pode descartar, eu não posso descartar, mas eu também não posso garantir. A política ela muda muito. E justamente por eu estar dentro desse contexto, que eu te digo, ano passado eu não imaginava que eu ia ser candidata. E esse ano eu fui para uma campanha assim, e mergulhei na campanha de uma maneira intensa e tive o resultado que a gente teve. E aí eu digo, não sei, vamos ver como é que vai ser a minha atuação como vereadora, como vai ser a aprovação da população, como que eu vou conseguir ajudar o Abílio caso ele seja prefeito como primeira-dama, o que a gente vai poder fazer por Cuiabá, como que vai ser a aprovação desse trabalho que a gente se propõe a fazer. De repente pode ser que a gente se revele também em algum momento como um personagem interessante e aconteça, mas não sei. Eu acho que no primeiro momento assim, eu vejo que a gente precisa de Abílio, prefeito de Cuiabá. Isso eu tenho certeza. Eu sinto que ela tomou gosto pela política, né? É muito novo, então assim, eu não... Agora sou eu. Eu tenho medo de falar assim, nunca na minha vida e um dia depois ter que reviver lá atrás aquele nunca que eu falei. Sim. Mas de fato. A gente aqui colocando. Tipo, já imaginou daqui 8 anos? Vídeo, aí você relembra aqui a entrevista e fala, há 12 anos atrás ela falou que
Então, assim, eu realmente não sei, mas num primeiro momento, eu não me vejo nesse lugar. Eu já recebi até comentários, Samantha, prefeita, mas eu não me vejo nesse lugar ainda. Eu acho que precisa de uma experiência que eu ainda não tenho. Eu acho que precisa de uma vivência que eu ainda não tenho. Mas hoje o que eu quero para Cuiabá é Abílio prefeito. Eu acho que Cuiabá merece e ele merece também. Ele tem estudado muito e se preparado muito para isso, de verdade. Eu vejo assim a dedicação dele nas mínimas coisas, sabe? De às vezes a gente está na rua e a gente vê outras crianças que não têm as oportunidades que nossos filhos têm e pensa, poxa, seria tão legal se a gente pudesse fazer alguma coisa. Então eu vejo essa vontade no olhar dele, assim. E eu acho que ele é a melhor pessoa para isso. Eu, no momento, assim, eu acho que eu, vereadora, primeira-dama, ajudando ele. Eu me vejo ajudando ele. Me vejo apoiando ele. Tá certo. Satisfeita, Fernanda? É vereadama, né? É a vereadama. Fica aqui a caneca, nosso presente do Conexão Obrigada. Poder, em agradecimento à entrevista. Leve para o seu gabinete na Pode Câmara. deixar. Já escolheu o gabinete? Ainda não. Então. Por enquanto eu tô só no enxoval do gabinete. Tá só no enxoval. Põe no enxoval uma do caneca gabinete. aqui, uma caneta ali, tô só fazendo enxoval ainda. E tá o espaço aberto para suas considerações finais, também caso tenha algum assunto importante que a gente não tenha falado. Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E estamos aí, em janeiro de 2025, estarei lá na Câmara, vamos fazer o trabalho que a gente se propôs a fazer. E estou ainda em segundo turno numa campanha, trabalhando para que o Abílio seja prefeito. Então, se eu puder aqui deixar uma consideração final, eu diria, o melhor para Cuiabá é 22. Essa é a minha escolha e a escolha de muitas pessoas que a gente tem encontrado na rua. Então o nosso objetivo é justamente esse, é fazer alguma coisa de bom por Cuiabá, que tem ficado tão abandonado e precisa mesmo de um olhar, tanto das 8 mulheres que vão estar na Câmara, mas como de um prefeito também que traga um choque de gestão, que traga uma vontade de mudança mesmo de verdade. Sim, tá certo. Bom, Samantha, obrigada pela entrevista. E a gente volta a se falar aí em 2025, então, depois que você tomar posse na Câmara. Obrigada, Fernanda, e a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!